Momento do Evangelho. 2 de dezembro de 2025. Primeira semana do Advento. Eis que o Senhor virá, e com ele todos os seus santos, e naquele dia brilhará uma grande luz, santo do dia, Santas Bibiana e Bárbara, memória facultativa. Local: Roma, Itália. Data: 02 de dezembro. Oremos, Senhor Deus, sede propício às nossas súplicas, e auxiliai-nos em nossa tribulação. Consolados pela presença do vosso Filho que vem, sejamos purificados da antiga culpa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura. Isaías, capítulo 11, versículos 1 a 10. Leitura do livro do profeta Isaías. Naquele dia, nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor, quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 71 ou 72, versículos 1, 2 e 7, 8, 12 a 13 e 17. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Evangelho, Lucas capítulo 10, versículos 21 a 24. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele momento Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. O broto que surge do tronco de Jessé. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, paz e esperança para todos vocês. Hoje a palavra de Deus nos conduz ao coração do mistério do Advento.
Este tempo santo em que a Igreja nos chama a esperar, vigiar e preparar o coração para a vinda do Senhor. Não apenas o Natal histórico, mas a sua vinda diária, silenciosa, humilde, e também a sua vinda gloriosa no fim dos tempos. O rebento do tronco de Jessé, a esperança que floresce no silêncio. A profecia de Isaías nos apresenta uma imagem que atravessa os séculos. Naquele dia, nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Vejam, meus irmãos, de um tronco cortado, morto, aparentemente sem futuro, Deus faz brotar vida. É assim que ele age. É assim que ele sempre surpreende. Ele faz nascer esperança onde ninguém espera mais nada. O Advento nos recorda exatamente isso. Mesmo quando tudo parece seco, árido, silencioso, Deus prepara algo novo. E sobre esse rebento, sobre esse menino que nascerá em Belém, repousa a plenitude do Espírito. Espírito de sabedoria, de discernimento, de conselho, de fortaleza, de ciência, de temor do Senhor. Aquele menino pobre, colocado numa estrebaria, é aquele que governa com justiça. Aquele que veio como criança indefesa é aquele que julga não pelas aparências, mas pela verdade do coração. O Advento nos chama a ser pequenos. O Evangelho confirma isso com uma clareza divina. Jesus exclama cheio do Espírito Santo: Eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Aqui está o segredo do Advento. Deus se revela aos pequenos. Não aos pequenos de estatura, mas aos pequenos de coração. Aos que reconhecem: Senhor, sem ti eu sou nada. Senhor, preciso que tu venhas. Senhor, purifica minha soberba e abre meu coração. O Advento não é apenas um tempo de expectativa. É também um tempo de descer, de diminuir, de fazer silêncio dentro de nós, porque, como diz a reflexão inicial que você enviou, em um coração inchado e cheio de si, não há espaço para ninguém. O menino Deus só entra onde há humildade. A manjedoura só acolhe quem se esvazia. O reino anunciado: justiça, paz e reconciliação. Isaías continua descrevendo algo que parece impossível aos olhos humanos. O lobo e o cordeiro vivendo juntos. O leão comendo palha, a criança brincando perto da serpente. Nenhuma dor, nenhum mal, nenhuma violência. É a imagem de um mundo reconciliado, transformado, restaurado. É o sonho de Deus para a humanidade. É o reino que Cristo veio inaugurar. Não um reino político, não um reino de força, mas um reino onde a justiça floresce e a paz é abundante. O Salmo canta isso com força. Nos seus dias, a justiça florirá e haverá paz em abundância, até que a lua perca o brilho. Essa é a promessa do Messias. Um governo feito de misericórdia, de atenção aos pobres, de defesa dos humildes. Quantas vezes o mundo tenta nos convencer de que o poder está na força, na violência, na esperteza. Mas o Natal nos diz o contrário. O verdadeiro poder está na mansidão, na humildade, na capacidade de servir. Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Jesus diz aos discípulos: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Milhares de profetas e reis desejaram ver o que eles viram, mas não puderam. E nós? Quantas vezes vemos Jesus na Eucaristia, mas na palavra, no irmão que sofre, nos pequenos sinais da graça, e não percebemos? O Advento nos chama a abrir os olhos da fé, a perceber a presença discreta, suave e constante do Senhor, a notar aquilo que muitos não percebem. Caminho concreto para este Advento. A meditação final nos oferece um propósito claro e precioso: começar cada oração com um profundo ato de humildade. Hoje, neste dia, você pode fazer isso. Antes de rezar, antes de entrar na missa, antes de abrir a Bíblia, diga: Senhor, eu sou pequeno, tenho limites, tenho misérias, mas eu confio no teu amor. Revela-te a mim. Este é o caminho do Advento: fazer-se pequeno para que ele cresça, esvaziar-se para que ele habite, silenciar para que ele fale, que o rebento de Jessé floresça em nós, que a justiça brote, que a paz reine e que a humildade guie os nossos passos.
Que a Virgem Maria, humilde serva do Senhor, nos ensine a dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra, e que Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Frase-chave para a nossa caminhada no Advento: fazer-se pequeno para que Cristo cresça em nós. Propósito do dia: começar cada oração com um profundo ato de humildade, reconhecendo a nossa pequenez e pedindo que o Senhor reine em nosso coração. Frase do dia: Senhor, prepara em mim um coração simples onde o teu amor possa florescer. Oração pessoal: Senhor Jesus, rebento do tronco de Jessé, nasce hoje no meu coração. Eu me apresento diante de ti pequeno, limitado, necessitado da tua luz. Purifica minha soberba, quebra meu orgulho, esvazia tudo o que não é teu. Ensina-me a esperar com humildade, a reconhecer a tua presença silenciosa no meu dia a dia e a acolher a tua graça com o coração de uma criança. Vem, Senhor, e faz brotar em mim aquilo que só o teu Espírito pode realizar. Amém. Oração de intercessão. Senhor Deus, que revelas teus mistérios aos pequeninos, olha com amor para todos os teus filhos que hoje se sentem cansados, abatidos ou sem esperança. Por aqueles que vivem em silêncio suas dores, pelos que perderam a fé, pelos que não conseguem perceber o teu cuidado. Que o rebento de Jessé floresça na vida de cada um, trazendo justiça, paz e reconciliação. Que o teu Espírito os console e os levante. Amém. Propósito de vida. Buscar diariamente um coração humilde que reconheça sua dependência de Deus e viva sob a luz da esperança. Inscreva-se no canal. Mensagem final. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal para que juntos possamos viver este advento com mais fé, humildade e esperança. Partilhe esta reflexão com alguém que você ama e caminhemos unidos rumo ao Natal do Senhor. E o bênção final: o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça brilhar sobre ti a sua face e te dê a paz, que o rebento de Jessé floresça na sua vida e que o Espírito Santo te conduza nos caminhos da humildade e da esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótimo dia na graça e no amor do Senhor. Salve Maria.